contra uma poderosa Macedônia do Norte. A Itália vence em Roma por 5-2. Jogo válido pelas eliminatórias da Euro. E agora, segunda-feira, a Itália vai até a Alemanha, né? Você ouviu certo, a Alemanha, que vai ser a sede da Euro, né? Traz boas lembranças, né? 2006. E vai jogar por um empate contra a Ucrânia, né? A Ucrânia que foi batida pela Itália por 2-0 em Milão no turno, né? No jogo de ida, né? Vamos dizer assim. Bem tornado, tifoso bianconero. Hoje a gente, data FIFA, a gente fala da Nazionale Italiana de Calcio, da seleção italiana de futebol. Se você não conhece o Finestra, dá um like, ativa esse sino aqui, ó, porque está chegando, né? Em breve, um sorteio da camisa oficial da Juventus, né? A camisa dessa atual temporada, a camisa número 1. Eu falo em nome do fã-clube oficial JOFC São Paulo do Brasil. Siga a gente ali no Instagram e seja sócio se quiser fazer parte desta família bianconeira em todo o Brasil. Bom, eu continuo ressabiado com a Federação Italiana, aliás, dizem que o Gravina nesse momento é o presidente da Inter, né? Presidente interino, já que o chinês lá, o Zhang, está cuidando de problemas lá na China, né? E aí o Gravina temporariamente está assumindo a Inter, né? Dizem. Mas o jogo de hoje em Roma, velhos personagens, velhas situações, mas eu vou destacar 3 nomes que foram fundamentais para a Itália se livrar desse fantasma chamado Macedônia. Federico Chiesa, jogador da Juventus, e aí é um capítulo à parte. Di Marco, que para mim foi o melhor em campo junto com Chiesa. E claro, né, o Scamacca entrou no final lá e botou fogo no jogo. O destaque negativo, adivinha qual é? Valendo um pirulito, não, pirulito não. Valendo o quê? Valendo uma garrafa de vinho para vocês? Como é que eu vou expedir uma garrafa de vinho? Se pudesse, eu fazia, juro por Deus. Bom, o destaque negativo do jogo, vou dar uma dica. Não é italiano. Quer dizer, é naturalizado. Dizem que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. E o seu Jorginho foi cobrar o pênalti quando a Itália vencia apenas por 1-0 e desperdiça o pênalti. Repito o que eu falei na época. Perder o pênalti é normal, faz parte. Os melhores jogadores da história do futebol perderam. Inclusive na Itália, o próprio Baggio. É o caso mais emblemático. Mas a displicência eu não perdoo. Principalmente o jogador profissional e principalmente o jogador que não tem a origem do país. Eu sou contra, já falei, de você ter um jogador que não é oriundo, não é da sua... Por exemplo, você pode até colocar um treinador estrangeiro para dirigir uma seleção, aí até passa. Mas o jogador ele tem que ser, não pode ser naturalizado, tem que ser do seu país. É diferente de clube, porque você está lidando com a pátria. E em muitos lugares do mundo, o jogador ainda tem aquele sentimento da bandeira do seu hino nacional, né? Eu não consigo imaginar, eu vou usar um exemplo aqui do futebol nacional, eu não consigo imaginar o Caleri jogando com a camisa da seleção brasileira. Imagina se ele perde um pênalti ou se ele perde um gol feito e o Brasil é eliminado. Não vai acabar com ele. Ou vice-versa, né? Eu não consigo imaginar um Firmino ou um Vinícius Júnior jogando pela Argentina. Eu sou contra isso. Eu falo da Itália porque aqui a gente está falando do futebol italiano. Eu sou contra, a não ser que seja um jogador que já tenha a sua... Por exemplo, para quem não lembra, o Camoranesi, em 2006, ele era um ítalo-argentino. Né? É diferente. Já vem desde a categoria inferior, enfim. E o Jorginho,
Spalletti disse ontem que se tivesse um pênalti, que o Jorginho ia cobrar o pênalti. Até entendo, né? Querendo dar uma moral psicológica pro cara. Mas ele vai de novo, displicente, e o goleiro defende, e tava só 1-0. Mas aí, sem querer ser chato, sem querer ser exaustivo com os nossos rivais, porque aqui é um canal que fala da Juventus, pesquisem, vão atrás da história do Calcio, vão atrás das conquistas da Itália, em Copas do Mundo principalmente, e vocês vão ver que 100 jogadores, eu não falo um jogador, tá? Um elenco de 22, não, falo jogadores de 4 para cima no time titular. São 11, não são 11 que entram em campo? De 4 para cima, na história. 100 jogadores da Juventus, não tem troféu para a Itália. Não é o Mário torcedor que está falando. Não é o Juventino que está falando. É a história que conta. Então, quando o Jorginho desperdiça o pênalti, em 2, 3 minutos depois, o Chiesa faz 2 gols, faz 2-0 e faz 3-0 e vai para o intervalo, a Itália mais tranquila. E aí eu abro um parênteses, porque o terceiro gol foi uma pintura, né? Uma pintura, nem Michelangelo faria isso. Enfim, foi uma pintura. Espero que ele faça isso contra a Inter. E que o Allegri coloque ele na posição certa, não de terzino. E aí, com 3-0, parecia tudo resolvido. Com 5 minutos, a Macedônia diminui. E com 30 minutos, numa bobagem, uma vacilada, um gol ridículo, que uma seleção como a Itália não pode tomar, toma 3-2, e aí todo mundo pensou que ia empatar. Eu achava que não. E ainda bem que acabou o Raspadori fazendo um salseiro lá e fez o quarto gol. E no apagar das luzes, a Itália podia ter feito mais um, com o próprio Raspadori. E aí, no último lance, o Faraone, o El Shaarawy, o Faraó, ressuscitaram o El Shaarawy, meu Deus do céu. Ressuscita o Balotelli também. E aí consegue ganhar na Macedônia. Parabéns para o Spalletti. Nós estamos vendo que o Napoli sem Spalletti não vai. Só que a Itália no primeiro tempo, o destaque negativo, como coletivo, é um time muito lento. É um time muito lento, precisa melhorar muito o Spalletti nessa parte aí, na saída de bola. Muito devagar esse time, né? E pelo que eu sei, lá não está fazendo o calor que está fazendo aqui, o time está tão lento. Então, os destaques positivos, né? É o Chiesa, pode pôr na conta dele, porque se ele não faz aqueles 2 gols depois daquela perdida de pênalti, psicológico já tinha ido pro saco, eu não sei não, né? E o Di Marco, para mim, outra figura importantíssima, jogou demais, né? E claro, Scamacca ali depois deu uma correria, mas Chiesa e Di Marco, os melhores em campo para mim, né? É isso. Não vou me alongar muito. Inscreva-se no canal, tem que ser inscrito para concorrer à camisa da Juventus. Espalhe para os amigos desse canal da Juventus, canal que fala do futebol italiano. A gente volta talvez no fim de semana para falar alguma novidade da Juventus. O Fagioli renovou, acho que vocês viram isso, né? E segunda-feira tem mais vídeo da Itália. Vamos ver. Se a Itália ganhar, eu fico contente. E se a Itália não passar também, azar do Gravina, eu não perco nada. Tá certo? No entanto, sempre força Juventus, porque sem Juventus a Nazionale não vai. Que golaço do Chiesa. Feliz pelo Chiesa, né? É isso. Ci vediamo ragazzi, buon fim de semana a todos. E forza Juve.